A pandemia causada pelo coronavírus, desde que chegou ao Brasil em março do ano passado, escancarou a saúde pública brasileira de forma dupla. Por um lado, mostrou o quanto a estrutura do Sistema Único de Saúde, o SUS, é necessária e fundamental. Por outro, o quanto essa estrutura é desassistida e pouco valorizada. Os bilhões de investimento na compra de vacinas, por uma questão emergencial, são sinais de que a saúde pública, fora desse período de pandemia, deve continuar a ser amplamente contemplada pelo orçamento do país. Antes da pandemia, havia até quem defendia a privatização do SUS. Hoje, pelas evidências do dia a dia, só continuará insistindo nisso quem não quiser estar de costas para a verdade. A saúde no Brasil se divide em pública e suplementar. A saúde pública está estruturada dentro do SUS e a suplementar é representada pelos planos de saúde. Hoje, 75% dos brasileiros dependem exclusivamente do SUS e o restante utiliza a saúde privada. Antes da pandemia, o SUS já padecia enormemente com a falta de recursos. Depois da entrada em vigor do teto dos gastos, as coisas pioraram muito. Ficaram congelados por 20 anos os investimentos em áreas como saúde. Isso fez com que o SUS perdesse mais de 20 bilhões por ano do orçamento federal. Um estudo do Núcleo de Operações e Inteligência em Saúde da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, no qual foi analisada a variação da taxa de letalidade da Covid-19 no Brasil, levantou a hipótese de que os mais ricos têm melhor desfecho na doença e sobrevivem, e os mais pobres morrem. Professores que participaram do estudo lembraram que a Covid-19 é um problema novo, mas a desigualdade social é um problema muito antigo. A desigualdade mata muito mais do que o coronavírus. Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada pela Organização das Nações Unidas no artigo 25, traz uma luz básica para a abordagem da saúde pública em qualquer lugar do mundo. Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar-lhe e à sua família saúde e bem-estar. A pandemia colocou todos os países do mundo numa prova difícil sobre o que fazer com a saúde da população. No programa de hoje, vamos levantar uma série de questões importantes para entendermos que saúde pública tínhamos antes de tudo isso, a que temos agora e a que teremos daqui para frente. A Fundação Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde, fornece a informação de que a história da saúde pública no Brasil se firma em 1986 com a colocação dos fundamentos de um sistema único, plantados durante a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Um longo e interessante documentário, produzido pelo Ministério da Saúde, pela Organização Pan-Americana da Saúde, pela Universidade Federal Fluminense e a Fundação Euclides da Cunha, apresenta de forma teatral o nascimento do SUS. Estamos indo para Brasília, para a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Sua abertura à população organizada é uma vitória da nossa luta. Aqui estamos, movimentos sociais, trabalhadores da saúde e gestores. Acumulamos muito nesses anos. Queremos um sistema único de saúde, público e de qualidade, para todos, com equidade e controlado pela sociedade, pelos conselhos de saúde. Essa é a nossa bandeira, que unifica a todos. Aprendemos com nossa luta que a saúde é uma conquista. Vamos mobilizar os movimentos sociais
para aprovar na Constituinte as propostas da 8ª, que são as nossas propostas, e mudar os rumos da saúde no Brasil. É muita luta, caravanas, mobilizações, abaixo-assinados, mas estamos aprovando na Constituinte a criação do SUS, que é uma conquista popular. Conquistamos o SUS na Constituição. Ele é fruto da nossa luta. Garantimos lá os princípios que vão orientar um novo sistema de saúde que começa agora. O SUS tem como princípios a universalidade, a integralidade, a equidade e a participação social. O SUS nasce com princípios de um verdadeiro sonho de saúde pública no Brasil, que iria contar com a participação de representantes de toda a população. Com o SUS, a saúde surge como direito e não mais como favor, privilégio ou caridade. É universal para todos, ricos e pobres, com ou sem carteira assinada. É integral, da vacina ao transplante. Com equidade, enfrentando as desigualdades sociais, construindo a justiça social. E com participação no debate das políticas e no controle público das ações e dos serviços, nos conselhos e nas conferências. Então agora os problemas da saúde pública serão resolvidos. Na verdade, uma nova luta começa agora. E os movimentos vão continuar participando? A marca mais importante do SUS é a participação. Sem ela, nada disso teria acontecido, né? Cada cidade vai poder contar com um conselho de saúde formado por usuários, metade dos membros, e uma outra metade será dividida igualmente entre os trabalhadores da saúde e os gestores. Eles debatem, fiscalizam e controlam as políticas de saúde e todos os recursos investidos. E as conferências? Periodicamente há uma conferência municipal, onde metade são usuários e sociedade civil, que debate e depois aprova o plano de saúde da cidade. E há também os conselhos e as conferências estaduais e da União, como foi a 8ª. Sem os conselhos e sem as conferências, o município fica fora do SUS e não recebe os recursos. E ninguém vai querer isso. É fundamental que os movimentos não se deixem cooptar, que mantenham uma vida própria fora dos conselhos, com autonomia e independência, participando então da luta social. Infelizmente não foi isso que aconteceu. O SUS percorreu, na verdade, um percurso bem diferente do que tinha sido imaginado em seus primórdios depois da Constituição Federal de 1988. O período que antecedeu a pandemia do coronavírus mostrava um sistema de saúde cheio de falhas e bastante desassistido pelo poder público. O clima da pandemia e o protagonismo do SUS nesse tempo no Brasil pode não deixar ver que muitas coisas preconizadas pelo sistema não estavam dando certo há bastante tempo. Bem, Rodrigo, no decorrer do tempo, na sua opinião, o que deu errado, assim, de certa forma, no SUS? Bom, no meu entendimento, com vistas à questão da pandemia, o Sistema Único de Saúde, né, considerado hoje o maior sistema de saúde do mundo, ele é um sistema que ele tem uma demanda muito maior do que a demanda programada, do que a demanda planejada, né? Então, essa falta de gestão, falta de planejamento, ela pode com certeza levar, né, ao sistema de saúde de uma cidade, de uma região, a ter um colapso ou gerar uma desassistência. Então, no meu entendimento, o planejamento hoje, o planejamento em gestão é hoje o ponto crucial para que o sistema de saúde ele funcione bem e funcione como ele foi planejado. A prova de fogo que representou a chegada de uma pandemia mostrou que há lições a serem aprendidas diante do que não estava funcionando no sistema de saúde pública do Brasil. Rodrigo, na sua opinião, a prova de fogo da pandemia deixa que tipo de lição para o entendimento, né, do significado aí do SUS? A pandemia ela não escolheu, ela não escolhe o paciente, né, tanto do público quanto do privado. E, obviamente, os pacientes do setor público, eles são pacientes de maior demanda, né, de maior volume de atendimentos. Então, com certeza, hoje nós estamos falando de setembro de 2021, nós temos hoje um sistema muito mais robusto, um sistema muito mais experiente e um sistema muito mais equipado, né? Nós, no início da pandemia no Brasil, durante os primeiros casos, diagnosticados no Brasil, nós tínhamos um problema muito grande, que era o problema de não conhecer a doença, né, uma doença nova mundialmente, né, uma doença que estava atacando todo o planeta, e aqui na nossa cidade, na nossa região, na sua região não foi diferente.
né, as pessoas morrendo nas portas dos hospitais, por não se conhecer como fazer o primeiro atendimento, não tinha os protocolos ainda confiáveis. Então, hoje, o sistema de saúde ele tem, com certeza, a parte de diagnóstico muito mais elaborada do que no início da pandemia. A sua parte de atendimento de CTI, né? Ele teve o número de CTIs totalmente ampliado, todos os municípios, polos regionais, capitais, tiveram o seu número de leitos de CTI e de UTI ampliados, número de enfermarias ampliados, número de equipes ampliadas, né? Hoje nós temos equipes multiprofissionais trabalhando no segmento de urgência e emergência, que antigamente nós não tínhamos, e isso, com certeza, veio da expertise, da experiência na qual o país passou pela pandemia. E agora o desafio é aos gestores manter essas equipes e essas unidades de atendimento que foram equipadas, né, que foram aí, acrescidas de profissionais competentes, de qualidade, fazer a manutenção dessas equipes e para que a população tenha, com certeza, um atendimento melhor. Hoje que nós temos a situação, vamos dizer assim, controlada no nível de urgência e emergência. A pandemia não acabou, né? Nós não podemos relaxar, né? Nós não podemos deixar que volte, né, naquele momento que a gente teve anterior. E isso eu creio que a gente não vai ter também de volta, uma vez que nós já temos aí grande parte da população imunizada através das vacinas, né? Mas é necessário realmente que faça promoção à saúde e que se faça prevenção. Uma verdade não se pode deixar de dizer. A população brasileira que precisou de atendimento de saúde antes da pandemia atual encontrou um sistema com muitos problemas. A propaganda para vender planos de saúde chegou a se valer das falhas do sistema para implantar seus negócios e mostravam que os usuários da saúde pública no Brasil não precisavam mais enfrentar, ao menos, 3 grandes problemas: a falta de médicos, longas filas de espera e atendimento desumanizado. Ninguém pode negar, no entanto, o que afirma a Fundação Oswaldo Cruz. A implementação do SUS representou uma mudança do conceito sobre o qual a saúde era interpretada no país. Até então, a saúde representava apenas um quadro de não-doença, fazendo com que os esforços e políticas implementadas se reduzissem ao tratamento das enfermidades. Com o SUS, a saúde passou a ser promovida e a prevenção dos agravos a fazer parte do planejamento das políticas públicas. Ô Rodrigo, agora baseado até na sua longa experiência com o SUS, eu queria perguntar, né, na sua também avaliação, o Sistema Único de Saúde ajudou a mudar o conceito de saúde pública de que maneira? Bom, quando nós estamos falando de um momento, né, de uma pandemia, de uma doença que ataca tanto o setor público quanto o setor privado, foi necessário que todos esses entes, tanto público e privados e filantrópicos, todas as unidades de saúde, não estamos falando somente do setor hospitalar, mas estamos falando do setor de atenção especializada em saúde, as unidades especializadas da atenção secundária, estamos falando da atenção básica, aquela atenção, aquela saúde que é dada nos postos de saúde, nos bairros, aquela primeira atenção. Todos esses complexos, né, hospitalares, todos esses complexos de saúde pública, de saúde privada, eles passaram por uma transformação. Foi necessário se reavaliar todos os protocolos de atendimento, todos os protocolos do manuseio de materiais, a entrada dos pacientes ela agora é de forma diferente, o atendimento é de forma diferente. Então, hoje nós temos uma experiência maior, né? Hoje a gente tem um sistema mais conceituado, com uma excelência maior. E isso devido à pandemia, isso devido aos momentos de crise e também devido às vidas que nós perdemos, infelizmente. E é necessário que as instituições, os hospitais, eles possam aprender com a pandemia. Eles possam usar de experiência e melhorar os seus protocolos, os seus processos de atendimento. A qualificação da equipe técnica é muito importante, né? E eu acho que isso tudo, no futuro, será de grande valia para a gente ter realmente um sistema de saúde melhor, porque o objetivo de todos, né, dentro do sistema de saúde é que o paciente ele entre e saia muito bem atendido. Então, eu entendo que futuramente nós teremos, com certeza, uma saúde, tanto no setor público quanto no setor particular, né, nós teremos aí uma saúde muito melhor a cada dia.
A criação do SUS abriu as portas para se entender que, apesar de serem distintas, duas frentes de atuação precisam coexistir em favor da população: a prevenção e a promoção da saúde. Qual que é a diferença entre prevenção e promoção da saúde pública, aí falando justamente assim no conceito geral, né, para além da pandemia? Essa diferença de promoção à saúde, de prevenção da saúde, é realmente um marco dentro da parte de gestão. Quando nós falamos em vigilância em saúde, né, a gente está falando de prevenção, estamos falando também de promoção à saúde. Todas as unidades hospitalares, né, os níveis de assistência, eles devem entender muito bem a diferença entre promoção e prevenção. A promoção à saúde, ela tem como objetivo educar as pessoas para que elas façam as escolhas saudáveis em suas vidas, né? Enquanto a prevenção se concentra nos esforços para reduzir o desenvolvimento e a gravidade das doenças. Então, nós temos aí dois fatores, né, muito distintos, né, que devem ser trabalhados nos segmentos de saúde como um todo, para que a gente possa, ao final, né, dar um melhor serviço de qualidade ao usuário, seja ele da unidade de saúde suplementar, quanto da unidade pública de saúde. Se for observada uma linha mais abrangente, a Organização Mundial da Saúde, em 1946, definiu saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas como a ausência de doença ou enfermidade. Essa ideia de qualidade de vida tem muito a ver com o que é verdadeiramente a saúde das pessoas. Exatamente por isso é preciso sempre analisar o corpo, a mente e até mesmo o contexto social no qual estamos vivendo, para se dizer se temos ou não um bom estado de saúde. O que o conceito de bem-estar pode ajudar na compreensão do que as pessoas chamam aí de saúde, né? É muito interessante esse conceito de bem-estar e saúde, porque saúde, antigamente, a gente achava que era apenas a ausência de uma doença. Mas a própria OMS, a Organização Mundial de Saúde, já traz um conceito diferente, porque a saúde não é apenas a ausência de doença, mas é um estado de um completo bem-estar físico, mental e social. Então, para eu ter saúde vai mais além do que não estar doente. Então, eu preciso ter a capacidade de suprir todas as minhas necessidades e satisfazer o bem-estar da minha vida. É estar próximo de quem se ama, é poder realizar sonhos, é também estar bem física, mental e socialmente, é poder estudar aquilo que eu gosto, fazer um hobby, é ter também um bem-estar espiritual, ter comunhão e estar em comunidade com outras pessoas também. Então, isso é algo amplamente estudado e que engloba também uma série de coisas. Isso tem a ver também com o meu contexto de cultura, meu estado de família. Então, bem-estar, ele tem por base muitas coisas. Às vezes, o bem-estar para mim não é a mesma coisa do bem-estar para você, porque tem a ver com todas as minhas culturas, crenças, famílias, mas basicamente eles estão completamente ligados. Para eu ter saúde, eu preciso ter um bem-estar, estar bem e ter uma vida plena também. A alimentação, por exemplo, desempenha um papel importante na manutenção da saúde. E isso já mostra que a saúde pública não é somente hospital, mas políticas amplas de atendimento ao bem-estar do cidadão. Agora, doutora Luana, qual que é o papel da alimentação na vida e também na saúde de uma pessoa? Nós já sabemos, Hipócrates já falava, que o teu alimento seja o teu remédio e o teu remédio seja o teu alimento. Então, existe uma ligação muito profunda entre o que é nutrição e o que é saúde também. Para eu ter um bem-estar físico, mental e ter saúde, eu preciso estar bem alimentado. Mas o que é uma alimentação, uma boa alimentação, uma alimentação correta? É aquela que possui todos os nutrientes que eu preciso, na quantidade e na qualidade. Comer um bom prato de comida ou comer muito não necessariamente significa que eu estou comendo bem. Então, os alimentos, eles nos trazem nutrientes que favorecem o funcionamento do meu organismo. Então, eu preciso ingerir a quantidade correta desses nutrientes. Se eu como pouco nutriente, eu tenho uma desnutrição.
Se eu como muitos nutrientes, eu posso levar a algumas outras doenças, entre elas diabetes, sobrepeso. Então, o equilíbrio nutricional, o equilíbrio na dieta é o melhor passo a se seguir e a melhor decisão. Tendo uma boa nutrição, com certeza eu tenho uma saúde melhor. Nós temos hoje, dentro da medicina, as que são chamadas doenças crônicas. São doenças que não são transmissíveis, mas que eu adquiro dependendo do meu estilo de vida. E meu estilo de vida, ele tem tudo a ver com a minha nutrição, a minha alimentação, a minha dieta. Então, se eu me alimento bem, se eu tenho um estilo de vida saudável, eu consigo prevenir várias dessas doenças, como infarto, hipertensão, diabetes. Então, a nutrição, ela está intimamente ligada com a minha saúde. Vamos agora para um rápido intervalo. Na volta, examinaremos um pouco mais de perto algumas questões concretas de saúde pública no Brasil, bem ligadas à nossa vida do dia a dia. Até já! O Pai Eterno ama todos os seus filhos. Ele quer sempre estar perto da gente. Uma vez, há um tempão atrás, havia um casal muito simples. O seu Constantino e a dona Ana Rosa. Um dia, o seu Constantino saiu para trabalhar perto do córrego Barro Preto. Ele pegou a enxada e quando bateu ela bem forte no chão, percebeu que tinha batido em alguma coisa. Ele pensou que fosse uma pedra, mas não era não. Entendeu o que eu achei, Ana Rosa? Era um medalhão. E nele tinha a imagem da Santíssima Trindade, coroando nossa mãezinha do céu. Aí o Constantino e a Ana Rosa levaram o medalhão para casa. Eles estavam na frente dele todo dia e recebiam muitas visitas. Então fizeram uma capelinha de palha para que mais pessoas também rezassem. Gente que vinha de muito longe, de carro de boi e até a pé. Muita gente recebeu a bênção do Papai do Céu. Muitas graças e milagres acontecem até hoje, porque o Pai Eterno nos ama e ama você também. E todos que o recebem, com o coração de uma criança, herdarão seu reino. Estamos de volta com o programa Primeiro Plano. Hoje já escavamos um pouco a história do Sistema Único de Saúde e o impacto da pandemia na saúde pública do Brasil. Agora, queremos eleger 3 problemas sérios que enfrentávamos antes da pandemia, enfrentamos hoje e continuaremos a ter que lidar com eles no futuro. Os 3 problemas concretos enfrentados na saúde pública brasileira que vamos aprofundar são os seguintes: o déficit de saneamento básico, a educação precária e as verbas para a saúde que estão caindo e cairão ainda mais nos próximos anos por causa do teto dos gastos. Dados do Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento mostram que ainda quase metade da população brasileira vive sem acesso à rede de esgoto. Mostra ainda que a outra metade atendida por essa rede, somente 49% tem seu esgoto tratado. A Organização Mundial da Saúde preconiza que o principal objetivo do saneamento é a promoção da saúde das pessoas, visto que muitas doenças podem se proliferar devido à ausência desse serviço. Má qualidade da água, destino inadequado do lixo, má deposição de dejetos e ambientes poluídos são decorrências da falta de saneamento e fatores cruciais para a proliferação de doenças. Bem, Conceição, na opinião da senhora, qual a relação que existe entre o saneamento básico e a promoção da saúde da população? Essa é uma relação muito estreita, na verdade, Elton. Existe uma correlação enorme mostrada em vários estudos na área de saneamento e também na área de saúde pública, que correlaciona essas duas condições, saúde pública e saneamento público.
E onde é que vem essa relação, né? De onde é que vem? Principalmente por meio da transmissão de doenças por veiculação hídrica. Então, a água é um veículo muito importante, né? Nós precisamos da água para sobreviver, e também a água é um componente importante no meio ambiente. Então, onde nós moramos, em qualquer meio ambiente, a presença da água é importante. Então, muitas doenças ainda são veiculadas, né, pela falta do saneamento e também pela presença de uma qualidade baixa na oferta desses serviços. Então, eu posso ter, por exemplo, algum tipo de abastecimento de água, mas se ele não for um abastecimento que venha realmente de uma companhia de saneamento que possa oferecer aquela água num nível de potabilidade adequado, reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, reconhecido pela FUNASA, no nosso caso, no nosso país, né, que controla permanentemente esses indicadores de qualidade da água. Então, mesmo que a gente tenha alguma oferta de água por conta do saneamento, por companhias de saneamento, mesmo essa oferta, ela precisa ser monitorada e controlada permanentemente, por causa justamente dessa grande relação que existe entre as doenças de veiculação hídrica, né, e o saneamento. E aí, por outro lado, o esgotamento sanitário. O esgotamento sanitário, a ausência dele, né, a coleta do esgotamento sanitário também é um fator preocupante quando existe a ausência dessa coleta, porque ali, naquele ambiente, que muitas vezes é um ambiente de moradia das pessoas, né, onde se vive, vai se gerar um ambiente que não é saudável, né, com vetores presentes ali, insetos e animais que podem, por meio daquele esgoto que fica a céu aberto, não está adequadamente disposto, causa justamente essa possibilidade de transmissão, né, de doenças. Então, são doenças como a diarreia e a dengue, são as mais representativas no nosso país, como doenças que realmente têm uma relação muito grande com o fator ausência de saneamento. Ao falar de saúde pública e considerar que a falta de saneamento é uma das situações que mais causam impacto no aparecimento das doenças na população, o futuro de investimento precisaria ser de grande porte e ainda assim teríamos muito tempo para vencer essa dificuldade. Professora, o Brasil precisa investir muito e levaria muito tempo para remediar a situação da falta de saneamento básico no país? Olha, a gente ainda tem uma situação ainda muito aquém do desejado no que se refere ao patamar necessário do que a gente chama de universalização do saneamento. A universalização, como todos nós sabemos, ela é o acesso ao saneamento por parte de todos os cidadãos no país, né? Então, a gente tem uma situação relativamente confortável no acesso à água, no agregado, vamos dizer assim, naquela estatística agregada das principais cidades, né? Mas temos uma situação ainda muito frágil no que se refere à coleta e seguida de tratamento do esgoto sanitário. Então, o esgotamento sanitário, ele é um grande gargalo ainda para o nosso país, né? Não temos nem sequer 50% da nossa população com o esgotamento e o consequente tratamento do esgoto. Então, esse é um grande desafio, realmente, que requer altos investimentos. Assim, estudos realizados aqui na minha universidade, na Universidade de Brasília, mostram que a gente tem em torno de 16 bilhões a serem investidos anualmente para a gente recuperar e chegar num horizonte aí que a gente deseja de universalização num futuro breve, né? Vamos dizer assim, em torno de 15 a 20 anos, no máximo, conseguir atingir essa universalização do esgotamento sanitário. Então, realmente,
existe essa demanda grande do nosso país, existe uma necessidade de investimento. Agora, de onde esse investimento vem, ele pode vir de prioridades do governo federal, né? Não significa que nós não temos como fazer, né? Por que não tem o investimento, ele pode ter vários componentes. Ele pode ser porque realmente a gente tem fragilidade nas finanças públicas ou por diferentes interesses políticos e de governo, na verdade, né? Então, essa já é uma outra questão. Uma coisa muito séria também, Elton, que a gente tem no país, é que, por exemplo, mesmo o acesso à água, que na estatística agregada é alta, assim, mais de 90% da população tem o acesso à água. Mas se a gente estratificar a população por regiões mais ricas, regiões não tão ricas, e as regiões que a gente chama menos favorecidas, né, em termos de renda, então, comunidades em favelas, em assentamentos precários. Aí, nessas situações, essa estatística, mesmo que no agregado seja muito boa, no país como um todo, para esses locais especificamente, aí essa estatística desce bastante e a gente vê aí uma situação ainda mais precária, mesmo para o acesso à água. Então, realmente a gente tem um dever de casa ainda muito grande a ser realizado no nosso país para atacar essa questão da ausência de saneamento e também ter essa consequência desejada na saúde pública, né, dos resultados de um bom saneamento. O segundo problema que queremos destacar na questão da promoção da saúde pública no Brasil é a educação sobre saúde. Na verdade, há que se pensar numa educação que possa produzir saúde. O Brasil vive hoje uma grave crise sanitária, econômica, social e política. A crise sanitária decorre das omissões do governo federal, do ritmo lento da vacinação para a superação dessa pandemia da Covid-19. A crise econômica, que foi agravada pela própria Covid, mas que é resultado de uma política econômica equivocada, que não permite que o Brasil volte a crescer, que traz a inflação de volta principalmente para as camadas mais pobres, que vê o crescimento do desemprego, da desigualdade, da miséria e da própria fome que voltou. Ao mesmo tempo, nós temos uma crise política gerada por um governo que tem como único objetivo manter-se no poder. E, para isso, ameaça claramente a democracia no Brasil. Portanto, é uma situação extremamente difícil que exige como principal tarefa a luta pelo impeachment do presidente da República. Além da comunidade escolar se engajar na conscientização sobre cuidados higiênicos, saúde bucal, saúde visual, saúde reprodutiva e todas as outras áreas da educação, é necessário que a escola também ajude os estudantes a exigirem dos governantes uma saúde pública de qualidade. Eu entendo que a principal ação deve ser a de buscar a organização e a mobilização da sociedade. Cobrar nos 3 níveis de governo, na prefeitura, no governo estadual e no governo federal, não somente a garantia de recursos suficientes para a implementação das ações de saúde, mas também a melhoria na qualidade do atendimento que é prestado à população. O Sistema Único de Saúde já demonstrou que é fundamental para o nosso país, ele conseguiu responder bem a toda a sobrecarga gerada pela pandemia da Covid-19, mas ele precisa ser autossustentável e, para isso, nós precisamos melhorar a gestão e, principalmente, garantir os recursos suficientes para que toda a rede de saúde possa funcionar. O terceiro e último destaque que gostaríamos de apresentar sobre a saúde no Brasil é a questão do financiamento público. O limite de gastos federais imposto por emenda constitucional de 2016, que prometeu congelar os recursos do orçamento da União para despesas básicas. Bem, Getúlio, qual que é o impacto que o teto de gastos já produziu e ainda poderá produzir, né, sobre o financiamento da saúde pública brasileira? Então, Elton, importante pergunta.
Primeiro, o Conselho Nacional de Saúde tem feito uma batalha muito grande contra a EC 95 desde o momento que ela foi lançada, né? Para nós, a EC 95 é inconstitucional. É inconcebível a limitação de investimentos públicos em áreas sociais, em direitos garantidos pela própria Constituição. Estudos da COFIN, né, do Conselho Nacional de Saúde, apontam, dados do ano passado, a gente precisa atualizar para esse ano, que no mínimo 20 bilhões de reais foram perdidos diretamente do orçamento da saúde até o ano passado, ainda não foi atualizado para 2021 esses dados, só pela existência da EC 95. Só que tem outras questões no teto. A saúde, ela é transversal. Então, esses são os recursos diretos que a saúde perdeu. Mas todos os recursos que não existem mais nas políticas de assistência social, ou no saneamento, ou em outras áreas relacionadas à saúde, acabam, direto ou indiretamente, fazendo com que se diminua os recursos da saúde ou que a saúde tenha mais custos, né? Cada real investido em saneamento são até R$5 potencialmente economizados na saúde, ou seja, é um processo que a EC 95 afeta não só diretamente a saúde, mas o conjunto de políticas sociais, e por isso a gente está junto ao STF, questionando a constitucionalidade dela, junto com outras articulações, como a articulação Direitos Valem Mais. Nesse momento, a ministra Rosa Weber já pediu mais informações, já foram enviadas as considerações do Conselho Nacional de Saúde, porque a gente entende que é fundamental, né, que a gente consiga revogar a EC 95, porque ela tem sido um empecilho, né, para a saúde. A gente estima que no período de duração dela, a gente deve perder aproximadamente 2 orçamentos da saúde só com os impactos diretos do financiamento da EC 95, né? Aproximadamente mais de 400 bilhões de reais são dados, alguns estudos apontam para mais, outros para um pouco menos, depende o parâmetro que se parte, mas a linha média que a gente tem, que eu tenho identificado como conselheiro de saúde e que a própria assessoria do Conselho tem nos apontado, daria aproximadamente 2 exercícios da saúde, ou seja, é muito recurso. E que nem eu falei, diretamente, indiretamente, esse impacto acaba sendo muito maior, enfim, porque há hoje uma fragilização do conjunto de políticas sociais que são essenciais. Eu acho que é importante, Elton, também destacar que cada um de nós aqui é cidadão, antes de tudo. Então, é óbvio que ninguém está defendendo o gasto público mal utilizado, o gasto indiscriminado, usar mal. A gente tem que ter, talvez com o público, uma responsabilidade ainda maior do que a gente tem na nossa casa e na nossa família. Mas, nessa questão, não se trata de gastar o que não tem, se gasta em entender qual é a primeira função do Estado. E a primeira função do Estado não é dar lucro, né? A primeira função do Estado é atender o conjunto de áreas sociais essenciais que estão previstas na Constituição. O Estado não pode fazer, entre aspas, uma economia ao custo de não cumprir aquilo que está previsto na Constituição. Saúde, educação, habitação, mobilidade, assistência social, são todos direitos previstos na Constituição que a EC 95 está impedindo que estejam na peça orçamentária. Então, para nós, isso é muito duro, muito triste, e a gente segue com muita força mobilizado pela revogação dessa emenda constitucional. O financiamento do Sistema Único de Saúde pode receber um impacto cada vez maior da limitação imposta pela lei em relação ao orçamento da saúde pública no Brasil. Getúlio, agora na sua avaliação, o SUS se sustenta daqui para frente com as limitações do teto? Olha, Elton, eu acredito que o SUS, historicamente, sempre fez muito com muito pouco. E ele não tem conseguido ser o SUS que a gente gostaria exatamente pelos impedimentos orçamentários, muito mais do que por problemas administrativos, né? Tem sempre pesado mais para o SUS a falta de recurso do que a má utilização eventual desses recursos. Se a gente consegue reafirmar o controle social, se a gente consegue reafirmar
a participação popular. No caso da saúde, a força dos conselhos de saúde na fiscalização, na construção, né, desse processo, a gente consegue minimizar a possibilidade de mau uso do recurso público. Agora, não existe participação popular que garanta o orçamento necessário. Então, a gente precisa garantir o orçamento necessário para que o SUS possa cumprir o seu papel. Eu acredito que a EC não vai durar os 20 anos que ela está prevista. Mas o problema é que a cada ano que ela está em vigor, ela nega o acesso à saúde em muitas áreas de camadas importantes da população. Semana passada, o Conselho Nacional de Saúde, em seu pleno, rejeitou o relatório anual de gestão, por diversos motivos. Mas um dos motivos que a gente aponta, e não é o primeiro relatório que a gente rejeitou os últimos também, porque a gente entende que, em algumas questões da saúde, até está dentro de algum parâmetro aceitável entre execução e empenho e execução, né? Principalmente aquilo que dá mais mídia, que chama mais atenção dos grandes veículos de comunicação, mas quando chega em questões que para nós também são estratégicas, como medicamentos para quem precisa, medicamentos para doenças crônicas. A gente viu, por exemplo, vários medicamentos para AIDS no último período, em vários momentos, não estarem à disposição de quem precisava. E a pessoa precisa tomar o medicamento diariamente. A gente viu vários medicamentos para doenças crônicas saírem da farmácia popular, dificultando o acesso de quem precisa. A gente viu que houve um aumento na execução, por exemplo, de alguns programas, se não me engano, da própria saúde da mulher, mas aumentou o percentual de execução porque diminuiu drasticamente o recurso empenhado. Ou seja, teve uma redução de recursos para essas ações da saúde. Sem contar que a gente vive um estado de exceção no Brasil, agravado pela pandemia desde o ano passado. Então, a gente precisa de mais recursos no SUS, porque todas as consultas que não foram realizadas, as eletivas, enfim, especialistas, cirurgias, exames, procedimentos, né? Chegamos a um número falado pelo próprio Conasens, que representa o secretário de Saúde, na casa de 1 bilhão de procedimentos nesse período que podem ter sido represados por causa da pandemia. E como é que a gente vai recuperar isso se não tiver orçamento? Né? Porque tu tem que fazer os investimentos para enfrentar a pandemia, mas a pandemia não acaba com a demanda reprimida que tem na saúde, não acaba com os atendimentos ordinários. Em algum momento, isso vai ter que ser recuperado. E se não for recuperado, são a vida das pessoas que está em risco, né? Então, a nossa opinião, a minha particular, é que essa EC não vai sustentar os 20 anos, mas que a cada ano, cada peça orçamentária que vem com o impacto da EC 95, tu acaba colocando em risco a vida das pessoas. São pessoas que não estão tendo acesso à saúde, são pessoas que não estão tendo acesso ao SUS como deveria, e ao SUS que não está conseguindo cumprir o seu papel, né? Então, para nós, nos preocupa muito, e a gente segue, assim, lutando para revogar a EC 95 como uma condicionante para que a gente possa restabelecer o orçamento necessário para a saúde. Inclusive, a proposta de emenda constitucional que está tramitando agora, que acaba com os percentuais mínimos para a saúde e educação, nos preocupa muito, porque pode acontecer de jogar nas cidades que têm um cobertor curto uma área social disputar com a outra, o que é muito prejudicial. O recurso da saúde tem que ser garantido, mas não às custas dos recursos da educação, não às custas do recurso para um auxílio ou uma complementação de renda ou uma renda emergencial, a própria questão de outras áreas que estão fora do orçamento, que nem eu falei antes, que precisam ser retomadas. Então, para nós, nos preocupa muito isso e é preciso uma reação imediata da sociedade brasileira. O Conselho tem feito vários diálogos, tem feito várias conversas, articulado com os parlamentares comprometidos com a pauta da saúde, mas a gente percebe cada vez mais uma situação dramática nesse sentido, né? Só para concluir essa resposta, esse ano, 2021, o orçamento foi votado só em abril. O orçamento votado em abril para esse ano deveria ter sido votado
o ano passado, ele prevê aproximadamente 40 bilhões a menos em relação ao que a saúde teve em 2020 em virtude dos créditos extraordinários, ou seja, o segundo ano da pandemia, que foi muito mais duro em muitos sentidos, inclusive no sentido de ceifar a vida de milhares de pessoas, né? A marca de 600 mil mortes, aproximadamente 600 mil mortes, é um número chocante, é um número absurdo sob qualquer argumento. Com certeza poderia ter sido evitado se nós tivéssemos tido, desde o início do ano, um orçamento adequado para a saúde. O CNS, o ano passado, fez uma petição pública com 600 mil assinaturas para que o orçamento de 21 repetisse o orçamento de 2020 com os créditos extraordinários. E não houve, né, dentro do Congresso, correlação de força para restabelecer esse orçamento para a saúde. Então, para nós, não tem sido falta de mobilização, mas tem sido muito preocupante esse resultado que a gente tem visto, porque isso, na ponta, vai resultar em falta de saúde para quem precisa, Elton. Então, a gente segue, né, buscando o financiamento adequado à saúde, a revogação da EC 95, porque a gente está falando de vidas, a gente está falando do maior bem inegociável. Quanto vale uma vida? Né? A CPI estava apontando aí a possibilidade de propina de $1 por dose. Quanto vale uma vida? Quanto vale, enfim, garantir o financiamento adequado da saúde para que todos possam, né, ter um enfrentamento adequado da pandemia de um lado, mas não deixar o Sistema Único de Saúde, digamos assim, se sobrecarregar por outro pela falta de recursos. Para concluir, o SUS faz muito com muito pouco, e somente a nossa luta, fiscalização e fortalecimento do controle social vai fazer com que a gente possa, no próximo período, reverter essa lógica que está dada aí em amplos setores da sociedade, que colocam a questão fiscal acima da vida, acima da função social do Estado. A Igreja no Brasil nunca esteve desatenta em relação ao tema da saúde pública e sempre se manifestou solidária com os movimentos por condições melhores. Em uma área, no entanto, a atuação da Igreja ganhou fama internacional: a saúde da criança, especialmente da criança pobre. A gente tem que lembrar, em primeiro lugar, que a Pastoral da Criança vem desenvolvendo seus trabalhos pelos últimos 38 anos. É um trabalho de muita importância para a saúde, para a promoção da vida, para a organização do povo. Começou em 1983, em Florestópolis, no norte do estado do Paraná, sob a coordenação da doutora Zilda, tia Zilda, de Dom Geraldo Magela Agnello, e foi escolhido Florestópolis, o município, porque justamente a mortalidade infantil lá era muito grande. Eram mais de 120 crianças que morriam no primeiro ano de vida de cada 1.000 nascidas vivas. Com um ano da Pastoral da Criança, esse número diminuiu para em torno de 25 crianças. Se nós olhássemos no cemitério de Florestópolis, e eu estava lá, junto com a tia Zilda, né, nós víamos muitas sepulturas pequenas de crianças que estavam morrendo. Só para vocês terem uma ideia, no município de Cambé, perto de Florestópolis, eu passei na frente de uma funerária e vi muitos caixõezinhos de crianças. E perguntei para o proprietário, mas se morriam muitas crianças. E o proprietário me disse: olha, está tudo encalhado. Depois que a Pastoral da Criança começou, as crianças pararam de morrer, né? Então isso é muito importante. Soro caseiro, né? Cozinha alternativa, utilizar, né, aquilo que a gente habitualmente joga fora, né? Farinha multimistura, que teve um papel muito importante, né, no decorrer da história, organização do povo, políticas públicas. E se você pensar que a Pastoral da Criança existe há 38 anos e hoje ainda
acompanha perto de 1 milhão de crianças com mais de 100 mil voluntários. Imagine durante 30 anos. Só para vocês, 30 ou 40 anos, só para vocês terem uma ideia, numa das celebrações em Florestópolis, se não me engano, pelos 20 anos, na missa, os jovens levaram para o altar fotografias de crianças desnutridas, pele e osso, iam morrer. E aquelas crianças das fotografias eram jovens, né? As jovens que estavam agora estudando, praticando esportes. Então foi a diferença que aconteceu na comunidade e no Brasil. Milhões de crianças, né? Eu até posso dizer milhões de líderes que, mesmo que tenham se afastado, têm a noção do que é a pastoral da criança, para mostrar como o povo organizado pode fazer milagres. Então a pastoral influenciou definitivamente o panorama da saúde no Brasil. Perguntamos ao Dr. Flávio Arnes se ele acha que a criança brasileira dos nossos dias pode sonhar com um futuro com saúde para ela e sua família. Veja o que ele respondeu. Nós temos que cuidar permanentemente da criança, do adolescente e do jovem, que são, conforme a Constituição diz, prioridade absoluta para o Brasil. Cuidar como? Tendo políticas públicas na educação, na saúde, no trabalho, na assistência, na cultura, no esporte, casa, comida. Isso é fundamental. E a pastoral da criança teve, nesse sentido, um papel também muito importante, porque ela organizou o povo, incentivou as pessoas a participarem de todos os conselhos da criança e do adolescente, da assistência, da saúde, da segurança alimentar, né? Ela serviu como inspiração para os agentes comunitários de saúde que já estão pelo Brasil. Mas nós não podemos nos descuidar. A pandemia está mostrando como é difícil, né? Cuidar da família, da criança, dos direitos humanos, pessoas passando fome, pessoas sem trabalho. Isso acarreta problemas de saúde, né, de relacionamento social. Então, todos nós juntos temos que pensar em promover a vida, promover a saúde, ter políticas públicas, ter auxílio emergencial, programas de emprego, de renda, participar da pequena empresa, microempresa, né, com políticas públicas adequadas, grande empresa, educação, creche, pré-escola, né, ensino fundamental, médio, indo até a faculdade, né, porque todas as políticas públicas ajudam na saúde. Se você tem educação, que é a prioridade absoluta, a saúde melhora, saneamento, política de saneamento, saúde melhora. Seu pai tem casa, tem comida, a criança vai ter também, né, um atendimento melhor, uma perspectiva melhor de vida. Então, tudo isto são desafios para o povo, né? O povo que pensa que o mais importante de tudo é valorizarmos o ser humano na sua caminhada pela vida, para que tenha chances, oportunidades, o reconhecimento e as suas necessidades atendidas com muita qualidade. Papa Francisco, depois de passar por uma cirurgia no mês de julho passado, falou sobre saúde pública. Ele disse: nesses dias de internação no hospital, experimentei o quanto é importante um bom serviço de saúde gratuito, acessível a todos, como existe na Itália e em outros países. Um sistema de saúde gratuito que garanta um bom serviço acessível a todos. Não se pode perder este bem precioso. O direito de cidadania estende-se a todas as pessoas, principalmente nas sociedades que pactuam pelo bem-estar com adequadas condições de vida da população e uma saúde pública de qualidade. Saúde é um dos sinônimos que poderíamos dar para a palavra espiritualidade. Quem tem saúde pode dizer que seu organismo está em comunhão com o desejo do Criador. Cada uma de nossas células
tem um papel importante no enredo que conseguimos montar na nossa história de nossas vidas e, por isso mesmo, ter saúde interessa muito ao trabalho de evangelização. Para conseguir conservar essa saúde em nós e em nossos irmãos e irmãs, precisamos de ajuda. Um Estado que se apresenta como digno de seus cidadãos precisa oferecer um suporte público de saúde de qualidade. É por isso que nos interessa tanto discutir a existência de um sistema de saúde como o SUS e que tem servido tanto como exemplo para muitos países do mundo, inclusive países ricos e desenvolvidos. Mas como vimos no programa de hoje, é um sistema bom, admirado e bem construído, mas que não tem recebido dos governos a atenção que realmente merece. A pandemia escancarou de maneira indiscutível a necessidade que temos desse sistema. Qualquer um de nós, em sã consciência e sem apegos ideológicos, pode dizer hoje que nossa tragédia nacional diante da pandemia do coronavírus seria muito maior e com números ainda mais terríveis se não fosse a existência do SUS. Mas não podemos fechar os olhos. Há outras coisas a serem consideradas dentro do tema da saúde pública, como tentamos mostrar na reportagem do programa de hoje. Saneamento básico, educação para a saúde da população e, principalmente, financiamento adequado. Tudo isso conta muito e merece nossa sincera atenção. A saúde da população mais pobre tem sido uma das realidades que mais provocam as comunidades dos missionários redentoristas espalhadas por todo o Brasil e também pelos outros países da América Latina. Nossos missionários visitam doentes e famílias que sofrem o impacto da falta de assistência médica e gratuita. Nossos missionários são testemunhas do descaso com a vida dos mais pobres e desamparados em muitos lugares. E é porque vivemos isso que nos solidarizamos com todos para pedir, exigir e buscar uma saúde de qualidade e acessível, como nos ensina o Papa Francisco. Uma cena comovente neste tempo de pandemia tem sido aquela de pessoas que tomam vacina e levantam um grito a favor do Sistema Único de Saúde. O Viva SUS é também um brado geral de esperança para um povo que precisa de uma assistência digna e gratuita. Esperamos que a reflexão que hoje procuramos trazer para o programa de hoje possa ter chegado a esclarecer a situação verdadeira da saúde pública no Brasil e que, se possível, tenha também despertado em nossos corações um maior desejo de engajamento na luta por um futuro diferente para as nossas crianças crescerem com saúde e felizes. Um sistema único de saúde revigorado e com toda a atenção dos governantes pode ser um elemento de maior esperança para o Brasil, que teve nele o único suporte para o combate e a assistência nesse tempo da pandemia.